Arte, Virgínia. Introdução. Este livro será um choque para a maioria das pessoas. Por muitos anos, a sabedoria convencional tem sido a de que o problema das drogas é estritamente criado por nós mesmos. Sem nossa demanda não haveria abastecimento, traficantes de drogas só entram nessa pelo lucro. Além disso, como um alto funcionário do Departamento de Estado assegurou ao Congresso em 1985, não haveria nenhuma evidência de uma conspiração comunista para enfraquecer o tecido social norte-americano, promovendo o uso de drogas. Cocaína Vermelha apresenta fatos desagradáveis contradizendo esses pontos de vista. Dr. Joseph Douglas, o autor deste livro, não está vendendo uma teoria, mas sim chamando a atenção para provas. Ele reuniu seus fatos cuidadosamente, os apresenta com responsabilidade e cautela, e oferece uma riqueza de dados sobriamente documentados. Dados que descrevem em detalhes os esforços da China, da União Soviética e seus substitutos para usar drogas durante muitas décadas como armas projetadas para danificar e enfraquecer, se não destruir, a estabilidade dos países do mundo livre. O principal alvo é, e sempre tem sido, é claro, os Estados Unidos. Ninguém sugeriria que o problema das drogas é inteiramente resultado de uma conspiração comunista. Há alguma verdade no senso comum acerca das nossas próprias responsabilidades. O que você vai encontrar neste livro, no entanto, é um argumento poderoso e bem documentado de uma decisão política deliberada, primeiro por autoridades de Pequim e depois de Moscou, para contribuir para a decadência da sociedade americana. Este caso clama por uma inspeção rigorosa e séria, por cidadãos comuns, bem como pelos níveis mais altos do governo dos Estados Unidos. O que é história deve ser contado nas previsões do futuro. Os americanos merecem um exame completo e franco de quão profundamente Moscou e Pequim têm estado envolvidos na criação e planejamento da crise mundial das drogas. Este livro oferece evidências convincentes de que o papel comunista foi grande, muito grande. Este livro apresenta, com uma riqueza de documentação, que o comando e o controle desta rede mundial das drogas emanava dos níveis mais altos de liderança das ditaduras comunistas. No mínimo do mínimo, o governo dos Estados Unidos tem o dever de fornecer um relatório completo da tese de cocaína vermelha de que muito do flagelo de drogas atual é resultado direto de coordenadas e cínicas operações de inteligência do bloco soviético e chinês ao redor do mundo, especialmente no hemisfério ocidental. Se estamos falando sério sobre ganhar esta guerra contra as drogas, é preciso saber, também, até que ponto é verdade, como argumenta o livro, que altos funcionários de Washington teriam tido acesso a esta evidência por muitos anos, mas preferiram calar-se, pela preocupação a respeito do que a revelação ao público faria com as relações sino-americano-soviéticas. Claramente, a guerra contra as drogas não pode ser vencida a menos que saibamos como e onde começou o problema, a menos que saibamos quem são e onde os nossos inimigos nesta guerra estão. Mesmo que muitos estados comunistas estejam se desintegrando e experimentando mudanças extraordinárias, precisamos saber como esse gênio da droga saiu da lâmpada e como podemos tê-lo de volta sob controle. O autor deste livro importante, Dr. Joseph Douglas, possui a experiência, o conhecimento e a capacidade de apresentar um caso assim. Autoridades do governo federal norte-americano, incluindo as das nossas agências de inteligência, se não coniventes no encobrimento, parecem ter se prestado ao que parece ser uma singular falta de cuidado em lidar com a evidência a tempos disponível do envolvimento comunista sistemático no tráfico de drogas. Aqueles de nós que passaram a maior parte de nossas vidas na profissão de inteligência estão, infelizmente, muito familiarizados com como e por que isso pode acontecer e acontece. Isso acontece porque o processo de averiguação e análise está subordinado a considerações geopolíticas ou estratégicas supostamente maiores, determinadas ao nível da política. No processo, a informação transmitida aos líderes da nossa nação é muitas vezes posta de lado. O homem que é a principal fonte de informação para a cocaína vermelha foi, em um sentido muito real, vítima de um mau momento. Seu nome é Jan Sesnasterisco, e ele escolheu desertar da sua terra natal, a Checoslováquia, onde ocupou um alto e crucial cargo, em 1968. Ele não poderia ter pego um momento pior. Em 1968, Washington,
cansada da Guerra Fria e no lado perdedor de uma guerra quente no Vietnã, estava no limiar de uma nova área de trégua. E foi assim que este homem, Cessna, que trouxe com ele conhecimento sem precedentes de muitos dos segredos mais profundos e escuros do mundo comunista, estava prestes a se tornar para seus anfitriões norte-americanos não um herói, para ser celebrizado, mas uma vergonha, para ser escondida. Asterisco nota do editor. O general Cessna morreu em circunstâncias desconhecidas em agosto de 1997. Apesar de ter estado sob tratamento médico supervisionado da CIA por alguns anos, a forma e o momento de sua morte, não muito depois de ter participado de audiências no Congresso com o Dr. Douglas em questões sobre Missed in Action, desaparecidos em combate, e sobre o uso de drogas em veteranos ocidentais prisioneiros, demanda esclarecimentos, que ainda não apareceram. O que ele sabia, que poderia em uma época anterior se tornar amplamente conhecido e posto em prática, tornou-se, em vez disso, uma vítima do desejo de trégua. Dados que não ajudam a meta política desejada, ou elegante, de gerenciar a trégua entre Moscou e Washington tiveram dificuldades, muitas dificuldades, em emergir e serem ouvidos. Nem é preciso dizer que, por toda a comunidade de inteligência, dezenas de oficiais conscientes lutam contra este processo pernicioso, muitas vezes a ponto de colocar seus empregos, reputações e suas próprias carreiras em risco. Mas seus esforços são muitas vezes uma luta quixotesca, grandes estratégias simplistas, muitas vezes, prevalecem onde os fatos não conseguem prevalecer. Especialistas cuja experiência precede os presidentes Nixon e Carter jogando a carta à China, esta brilhante iniciativa de cortejar o antes quarentenado regime de Pequim, há muito estavam muito bem cientes do tráfico de drogas chinês. Mais tarde, soubemos, também, dos laços soviéticos à guerrilha internacional e a operações terroristas, e à negociação de armas por drogas e vice-versa. Muitos de nós suspeitávamos que houvesse uma conexão, de algum tipo, entre o aumento do tráfico de drogas e a União Soviética, especialmente levando em conta os vários fragmentos e peças de inteligência sobre as atividades de tráfico de drogas de seus muitos estados clientes. Substitutos. Nossas suspeitas repousavam sobre a proposição muito sólida de que os substitutos também estavam ligados firmemente a Moscou para o Kremlin não ter consciência do que eles estavam fazendo. Talvez Moscou não dirigisse e controlasse o negócio internacional de drogas, mas eles deviam ter consciência disso e permitiram que ele se espalhasse. Nosso conhecimento e suspeitas se transformaram em choque enquanto observávamos o tráfico de drogas e o terrorismo internacional tornarem-se notícia de primeira página, enquanto a trégua ainda parecia importar mais do que os desagradáveis fatos sobre as drogas. Foi para dentro deste pântano político que Cessna saltou. Compreender a relutância a nível político de enfrentar a informação desagradável nos ajuda a entender por que a recepção que recebeu da comunidade de inteligência de Washington, como detalhado no capítulo 10 deste livro, era consideravelmente menos do que morna. Compreender isto também coloca em perspectiva os rumores propagados sobre ele, tanto pela inteligência e comunidade política, bem como pelo nosso principal adversário estratégico, a União Soviética. Só podemos supor que é uma homenagem à importância do que ele sabe que aqueles que visam desacreditá-lo persistem até os dias de hoje. Eu estava posto na Alemanha como assessor de inteligência para a Embaixada dos Estados Unidos em Bonn no momento que o general Cessna desertou, portanto, não tenho conhecimento de primeira mão disto ou conexão com as decisões tomadas na época. Tenho observado ao longo dos anos os vários rumores e assistido com interesse enquanto seu testemunho, longe de ser desacreditado, tem sido confirmado ou se provado correto de novo e de novo. Estou, por exemplo, pessoalmente ciente da autenticidade do que ele tinha a dizer sobre os temas da conexão soviética com o terrorismo internacional, seu treinamento de terroristas, e a importância do sinal do Conselho de Defesa Soviético na tomada de decisões soviética. Foi, então, uma agradável surpresa para mim quando o Dr. Douglas chegou no meu escritório um dia e perguntou se eu estaria disposto a tomar um olhar crítico sobre o seu manuscrito. Então eu li Cocaína Vermelha com muito cuidado. Fiquei impressionado. Fiquei impressionado com o quão profissional e objetivamente Dr. Douglas montou e apresentou seus argumentos.
Fiquei impressionado com a forma como ele tinha reforçado o valor do texto por meio de notas abundantes e informativas, representando toda uma dimensão adicional de dados que suportam a tese básica. Ao mesmo tempo, como disse que faria no prefácio, o Dr. Douglas foca em dar ao leitor não profissional em geral uma história coerente e informação bastante para apresentar uma imagem clara sem sobrecarregá-lo indevidamente com detalhes técnicos. Como convém a uma análise dessa natureza, a melhor abordagem é deixar que os fatos falem por si, minimizando, se algum, o argumento. Dr. Douglas conseguiu admiravelmente. O material da fonte é bem desenvolvido e, na minha opinião, torna claro que Sejna é uma excelente fonte, que por muitos anos manteve-se subexplorada. Como um profissional de inteligência experiente, lamento que muito do funcionamento interno, ou não funcionamento, da comunidade de inteligência precisasse ser examinado em público. Mas eu acredito que os fatos devem ser confrontados. Que é igualmente alarmante que até as autoridades deste dia e desta era ainda relutem em encarar o que a União Soviética estava fazendo em 1960 e 1970. O objeto deste exercício é o de apresentar uma crítica construtiva. Para aqueles que dizem que, dadas as transformações cataclísmicas de 1989 no bloco soviético, tudo isso é história antiga, eu responderia: não tão rápido, não tenha tanta certeza. Seja qual for o resultado final dessas transformações, permanece o fato de que eles não reduziram a capacidade militar das forças armadas soviéticas, mas realmente melhoraram e modernizaram a vasta gama de armas estratégicas soviéticas intercontinentais. Eles ainda não diminuíram os níveis de ajuda militar de Moscou para países como Cuba, Coreia do Norte e Angola. Nem reduziram as atividades de inteligência do bloco soviético por todo o mundo. Além disso, hoje, por mais amigáveis que possamos estar inclinados a ser pelo novo Estado soviético, o fato é que não podemos começar a montar um ataque verdadeiramente eficaz contra as drogas, muito menos ganhar a guerra, sem entender tudo o que há para saber sobre as origens e crescimento do vasto império de narcóticos. Bem nesse sentido, o que Jan Sesna tem a nos dizer nas páginas deste livro torna-se de vital importância para todos nós. O problema das drogas se tornou uma vergonha nacional e uma ameaça significativa para nossa segurança nacional, bem como para o bem-estar de nossa sociedade livre. É também uma ameaça para a segurança de nossos amigos e aliados, para a saúde e bem-estar das nações que lutam para se tornarem livres e autossuficientes na família das nações modernas. É chegada a hora de abrir os olhos para todas as facetas do problema do tráfico de drogas. Cocaína vermelha registra os fatos. Ignoremos a mensagem que nos revela por nossa própria conta e risco. Dr. Ray S. Klein, chairman do Conselho de Estratégia Global dos Estados Unidos e ex-vice-diretor de inteligência da CIA, Central Intelligence Agency. Capítulo